Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse canal fala de espiritualidade, de nova era, de novas energias, novas vibrações, novos conceitos, né? A gente tenta desmistificar algumas coisas, desacreditar outras, né? Umas crenças assim que a gente realmente não fazem muito sentido. Então, eu tento trazer as informações que eu recebo dos meus mentores, dos meus mestres, e trazer para vocês da forma mais clara possível. Algumas vezes, como nesse período que eu passei aí, de uns 5, 6 meses, eu estava estudando, eu estava evoluindo, eu estava em contato com eles, fazendo muitas coisas, então eu não estava dando conta de gravar vídeo todo dia, né? Estava ativa nas redes sociais, porém, esses vídeos mais longos, essas coisas mais dedicadas a vocês, eu não estava conseguindo, porque realmente era muita informação e não tinha condições. Eu precisava da minha mente descansada para poder começar a gravar para vocês. E eu acredito que agora chegou a hora de continuar esse trabalho, né? Nesse tempo aí que eu fiquei fora, eu gravei muito vídeo, tá? Eu subi muito vídeo para os cursos, muito material mesmo, e eu não estava parada, eu só não estava publicando, né? Então, o que que acontece? Eu sou muito grata por vocês estarem aqui, aí a gente tá aí com quase 400 seguidores, né? 400 pessoas que estão buscando algo mais, buscando alguma coisa diferente, tentando sair daquela mesmice de toda a vida, de todo dia, aquela coisa que é copiada e colada de sites americanos, né? E eu sou muito grata por vocês estarem aqui, por expandirem a consciência, por abrirem a mente para o novo, né? Para as vibrações novas. Então, é isso, tá? Aproveita, curte esse vídeo, encaminha para alguém que você gosta, alguém que também está buscando, alguém que também está em busca de novos conhecimentos, novas visões do mundo, e para a gente ver se consegue espalhar um pouco mais o amor por aí, tá bom? Então vamos lá. O vídeo de hoje é de uma série que eu vou fazer. É muita coisa para falar, são muitas informações, e eu preciso mesmo trazer isso mais picadinho, esmiuçadinho para vocês, cada uma dessas coisas, tá? A primeira delas é que nós conseguimos terminar, nós não estamos fazendo nada novo, só estamos organizando e limpando essa loucura que é o plano astral, né? Agora não é mais, agora tá bem arrumadinho, graças a Deus. E graças às pessoas que nos ajudaram aí nessa caminhada. Foi uma equipe bem grande trabalhando, e eles podem dizer para vocês o quanto foi difícil fazer esse trabalho, o quanto a gente se empenhou nele, o quanto a gente ficou doente, o quanto a gente ficou cansado, o quanto a gente dedicou o nosso tempo para isso, tá? Então, não foi brincadeira, foi uma coisa muito grande, um trabalho muito grande, um trabalho muito sério, e foi levado aí com todo o amor e carinho por essa equipe grande que nos acompanha, tá? E aí, o que acontece? Nós fizemos as camadas, né? Nós organizamos as camadas. Então, camada 1 da Terra é o plano físico. Esse plano que nós estamos aqui. É essa conjunção que nós conhecemos, né? A forma como nós conhecemos o mundo. Cada um tem uma experiência, cada um tem uma visão, mas para o plano astral, para os seres que nos acompanham, é isso. O nível 1 é a Terra. É o ápice de todo ser espiritual. A gente sempre, quando tá no plano espiritual, a gente sempre quer estar presente numa vida na Terra porque a gente acha que a gente vai poder fazer melhor, né? É assim, não, deixa que eu vou, dessa vez eu vou. E assim vai, fica aquela luta, aquela briga, aquela disputa sadia para poder estar aqui presente na Terra, vivendo uma experiência, né? E aí, a segunda camada é a camada do plano espiritual, vamos dizer assim, a sala de entrada, a recepção para quem está chegando na Terra para viver experiências e quem está saindo da Terra para viver experiências, né? Então, quando a gente deixa a carne no corpo físico, o corpo espiritual, ele vai para essa segunda camada. Lá ele vai ser recepcionado, ele vai conseguir pegar o livro da vida,
ele vai entender que ele viveu uma experiência, ele vai ter a consciência renovada, e aí ele vai conseguir descobrir o que ele fez, vai sentar lá e vai contar para todo mundo o que ele fez, o que ele poderia ter feito melhor, quais as dificuldades que ele teve, quais as coisas que ele acertou, e como foi que ele acertou isso. Então, vamos dizer que a pessoa tenha vindo para cá para descobrir a cura de uma doença muito grave. Ele vai contar essa experiência, ele vai dizer como ele fez, quais os caminhos que ele tomou, se ele ouviu a espiritualidade, se ele foi buscar nos livros, enfim. Ele vai contar toda essa trajetória para poder decidir o que ele vai fazer daqui para frente. Se ele vai voltar para terminar um trabalho ou se ele vai seguir dali para frente para estudar e crescer mais, tá? E aí também é o local onde tem a entrada na Terra. O que é essa entrada? Todos os bebês que vão nascer na Terra, nos próximos 2 anos, eles ficam nessa camada. Eles ficam ali para aprender, eles ficam ali para experienciar as experiências de outros seres que já estiveram aqui na Terra, para entender como funciona, para descobrir novos caminhos, enfim, para entrar na Terra preparados para essa odisseia, certo? Esse é a segunda camada do plano espiritual. A terceira camada é a camada onde tem a biblioteca, a grande biblioteca da vida, que é essa biblioteca que a gente vai visitar quando eu faço a leitura do DNA da alma. Eu vou nessa biblioteca e busco as informações que estão lá no teu livro da vida. Esse livro, ele é disponibilizado para você quando você vai para o plano astral. Quando você larga a experiência aqui na Terra, você vai na biblioteca, pega esse livro e fica com ele, estudando, lendo, entendendo, acrescentando coisas, né? Experiências naquele livro ali. Toda a sua vida está nesse livro. Todas as experiências que você viveu na Terra estão traduzidas nesse livro, tá? A mim é permitido ler a parte espiritual, a parte de relacionamentos e a parte de profissão. É só isso que eu sou permitida a ver. Mas você, quando está lá no plano espiritual, você consegue ter acesso a todo o seu livro, você consegue abrir todo ele, entender todas as encarnações que você passou na Terra, todas as experiências que você passou na Terra, e para poder decidir o que você vai fazer a partir dali. Então, esse é o terceiro plano, o plano da biblioteca, tá? Então, a quarta camada é a camada do aprendizado, tá? São as escolas espirituais, são os templos. É nessa camada que a gente consegue aprender as terapias, a gente consegue ter acesso a essas terapias, né? Muitas coisas são disponibilizadas nessa camada para que elas possam ser materializadas aqui no plano físico, que é o caso do cura da alma, do cura celestial, do DNA da alma, dos benzimentos, tá? Estão chegando agora a camada, as terapias de benzimentos. Inclusive, eu fiz um benzimento para mim essa semana e já tá secando, já tá praticamente curado. Então é assim, tá? A gente vai nessa quarta camada, faz o entendimento, a compreensão. Nós aqui na Terra, quem tá aqui na Terra, vivendo na Terra, e quem tá no plano espiritual trabalhando, tá? Então, quem trabalha no plano espiritual, que vive uma experiência na Terra, assim como eu, a gente vai nessa quarta camada para poder estudar, aprender e trazer para a Terra, trazer para a consciência das pessoas as terapias, tá, gente? É lá que a gente aprende. Não só as terapias, também é lá que a gente consegue as curas das doenças, a gente consegue uma fórmula diferente, a gente consegue um equipamento eletrônico diferente, a gente consegue diversas coisas trazer do espiritual pro físico nessa camada. A gente vai, trabalha, estuda, aprende, entende como funciona e aí traz para a Terra, tá? É nessa camada. Então, essa camada é a camada do aprendizado. É a camada onde a gente consegue crescer e evoluir dentro de qualquer coisa, dentro de qualquer segmento. É no ramo de borracharia? Vai para lá, vai aprender, vai entender, vai trazer novas fórmulas, vai trazer novos aprendizados para a Terra, para que a gente possa usufruir aqui na Terra. É do segmento de iPhones, de celulares. Sim, vai para lá, vai entender, vai aprender tudo isso,
toda a tecnologia, para poder chegar aqui um dia e dizer, eu acho que eu vou fazer assim, dessa forma. Eu acho que com esse componente vai ficar melhor, tá? É assim que funciona. Então, a quarta camada é a camada do aprendizado. Nós conseguimos, montamos essas camadas, limpamos elas e nós conseguimos já ampliá-las, tá? Elas já estão bem maiores, bem mais potentes. Com o passar do tempo, eu acredito que a gente vai fazer mais algumas missões nesse sentido de ampliar essas camadas, eu acredito. Mas por enquanto tá com um tamanho robusto, tá com uma forma interessante que vai comportar todos lá, tá bom? E aí a gente passa para a quinta camada, que é a camada da cura. Da cura dos traumas, da compreensão do que viveu na Terra. É a camada onde a gente consegue fazer as limpezas das doenças que estão no plano espiritual, né? É a camada onde as terapias conseguem colocar as pessoas, né? Leva as pessoas para a quinta camada conscientemente. Eu, consciente, levo você para essa camada para que você possa se curar e tratar e aprender e entender lá. Então, eu sou uma agente de turismo que pega você, que você deseja cura, a gente pega você e leva você para essa camada para que você se cure, para que você se trate lá, para que volte para casa em boas condições de fazer com que o teu corpo físico cure qualquer tipo de doença. Então essa é a camada da cura, a camada da compreensão, a camada da expansão de consciência, a camada mais linda que existe, tá? É a camada mais esplendorosa que existe. Eu acho que essa camada é a camada que a gente mais vai visitar, né? Que a gente mais trabalha nessa camada e a gente vai estar aí presente nessa camada por muito tempo. E aí vemos a sexta camada. A sexta camada é a camada que garante a evolução dos seres, é aquela que dá o restart para a evolução, tá? É lá que a gente convive e aprende com seres mais elevados. É nessa camada que a gente consegue acesso aos mestres, mentores, guias, seres mais evoluídos que podem nos auxiliar, nos ajudar na nossa evolução. É a camada da compreensão, é a camada que vai trazer para a nossa mente consciente o que está no inconsciente. Aquelas coisas que a gente acorda um dia e só sabe. Sabe quando você fica pensando, mas será que eu estudei isso em algum lugar? Será que eu fiz alguma coisa que eu não lembro? Não tô lembrando? É isso, tá? É aquela coisa de você simplesmente saber dar a resposta sem nem passar pela mente, assim. Você só dá a resposta. Porque é a camada onde a gente consegue essa evolução maior, essa evolução espiritual, essa evolução conceitual de vida, tá? Então, é uma camada bem mais de consciência do que espiritual propriamente dito, tá? É a camada que a gente trabalha a nossa mente consciente. Então, a gente passa pela quinta camada, que é a cura, pela quarta camada, que é o aprendizado, pela quinta camada, que é a cura, e a sexta camada é a expansão. É isso, tá? Essa que é a sexta camada, é a expansão de consciência. E nessa camada, cara, essa camada acho que é um dos maiores degraus que a gente tem para passar quando a gente está no plano espiritual. Porque é uma camada que ela precisa de todas as outras, ela precisa de um suporte maior, ela precisa de uma base maior para você poder seguir em frente. Senão você trava ali e não sai dali até que tudo esteja compreendido, tudo esteja dentro dos parâmetros que eles querem para a nossa evolução, para que a nossa evolução aconteça, tá bom? A sétima camada é a camada do lar, é a camada dos mestres, tá? Dos mestres, mestres ascensos, mestres ascensionados. Esses mestres, eles já viveram experiências na Terra, todos eles, tá? Já viveram experiências na Terra e eles estão ali para treinar outros mestres para que eles possam crescer e ampliar isso. Hoje nós temos 6 mestres na sétima camada, 6 reinados, né? 6 províncias, vamos dizer assim. Cada mestre tem a sua casa, o seu lar, o seu legado. E nesse lar existem mestres iniciantes, né? Quem tá lá na sexta camada evoluindo para mestre vai estar nessa camada que é mestre júnior, mestre iniciante. Daí tem o mestre, que são os mestres que auxiliam, que
colaboram com esses mestres ascensos, e tem os mestres ascensos, que são esses 6, tá? Então, o mestre é o chefe dessa casa, e os mestre-mestre são os que fazem todo o trabalho, como se os mestres ascensos não fizessem, mas vocês entenderam, né? Tem um consenso, tem um conselho, e ali eles ficam aprendendo, trabalhando, enfim, para poder trazer pra gente as terapias. E isso, gente, não tô falando de religião, eu tô falando de espiritualidade. Espiritualidade existe em todas as religiões. Então, o mestre da Igreja Católica é o mesmo mestre da Umbanda, é o mesmo mestre do Candomblé, é o mesmo mestre de qualquer outra, da Seishonoe, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é assim. Então, quando você pega, por exemplo, a Casa de Jesus, né, que é o Mestre Jesus, ele está presente como ele mesmo em todas as casas. Ele é reconhecido por todos os seres como sendo um mestre, né? Seja de qualquer religião for. E existe Jesus na Igreja Católica, na Evangélica e em todas as religiões, certo? Então, assim, ele é o mestre dessa casa e junto com Jesus trabalham os mestres-mestres, que são os que dão apoio a Jesus quando tem uma tarefa. Então, por exemplo, na Igreja Católica, uma missa falando de Jesus. É um desses mestre-mestre que está lá presente, representando. Ah, tem lá na macumba, por exemplo, tem alguém representando Jesus lá. Então, assim, existem representantes em todas as religiões, porque eles não querem a segregação, eles não querem a divisão, eles não têm a intenção de dizer, essa religião é certa e essa religião é errada. Eles precisam que vocês compreendam que todas as religiões são atendidas pelas mesmas casas, às vezes até pelos mesmos seres, certo? Então, vamos dizer que a gente precisa... eu sou católica, criada na Igreja Católica, batizada, né? Eu não fiz crisma, comunhão, porque eu trabalhava, então eu não conseguia fazer no horário que as crianças faziam da minha idade. Mas eu fui criada dentro da Igreja Católica, eu fui criada como sendo católica, a minha família toda é católica, as minhas tias são muito católicas, né? A minha mãe não tanto, a minha mãe vai levando, né? Mas as minhas tias sim, a minha tia é diácono da Igreja Católica. Então, quando ela fala lá de Maria, ela tá também falando de Iemanjá, ela tá também falando de Mestra Rovena, ela tá também falando de tantas outras mulheres, tantos outros seres, tantas outras vidas e encarnações que esse ser teve na Terra, tá? Então é isso. A crença em um ser, ela é permitida e ela é linda, ela ajuda muito na espiritualidade, seja qual for a religião que você pertença. E esses mestres, eles estão aí nessa 7ª camada, uma camada linda. É uma camada de união, é uma camada de um mundo novo. Essa camada, sim, é a camada de um mundo novo. A gente acredita que o planeta Terra, a camada 1 da Terra, daqui a uns 150 anos, vai se tornar a 7ª camada. Igual a 7ª camada. Um grupo que se une para agir em prol de um determinado assunto, tá? Então, é uma camada muito linda, muito maravilhosa. A camada é a camada onde possibilita que esses mestres ascensos consigam entrar na Terra para trabalhar. Por quê? Esses mestres, eles têm uma carga energética e vibracional muito alta. Então, com essa carga vibracional, eles acabam precisando, não conseguindo entrar na Terra e viver uma vida comum. Imagina aí uma criança de 2 anos, 3 anos, falando umas coisas aí que são completamente fora da realidade para aquela idade. Então, essa camada, essa 8ª camada, é a camada onde fica reservado, guardado a maior parte da energia vital desses seres. Hoje nós temos na Terra 3 seres encarnados vivendo uma experiência na Terra, tá? Esses mestres é a Lady Rovena, Serapis Bey e o mestre Elmoria. Esses 3 estão vivendo experiências na Terra.
são os seres que eles vivem na sétima camada, eles são detentores de chamas, né? Eles são provedores de chamas para o planeta, e a energia vital, a maior, a força total deles está reservada nessas camadas, para que eles possam sim viver experiências na Terra como seres comuns, seres terráqueos, né? Se não, imagina chegar aqui uma mestra Rovena que faz e acontece com a chama rosa, a chama do amor incondicional. Ia ser brutal, né? Ia ser chamada de louca. Mas aí o que acontece? Esses mestres, eles estão aqui na Terra em experiência, né? Nasceram aqui através da camada 2, entraram na camada 1, e a sua força, a sua energia vital está reservada na camada 8. Essa energia, essa força desses três, ela tá misturada nessa camada, e os seres da camada 7 conseguem acesso a essa camada para que eles possam também compartilhar daquela força, daquela energia que é necessária. Então, sempre que é preciso acessar a energia do amor, eles vão lá nessa camada buscar. Os seres, os mestres e os mestres iniciantes que estão na camada 7, eles acabam ocupando e usando muito essa energia que está lá, tá? Então, é uma camada de um reservatório, vamos dizer assim, um reservatório de energia, para que as pessoas possam, os seres possam usar, mesmo com esses seres encarnados na Terra vivendo uma experiência, que essa energia ela continue circulando nesse local, tá? E aí nós temos a 9ª camada, que é a última camada do plano terrestre, que é a camada onde está o mestre Saint Germain, é a camada onde está Buda, a camada onde está outros grandes mestres da humanidade que já viveram experiências na Terra, que eles estão lá para dar suporte, para dar toda a base da energia da Terra, tá? Então, a gente ainda não chegou na 9ª camada, nós estamos agora, o grupo 3, né, o nível 3 do Cura da Alma, tá cuidando agora da 8ª camada, e provavelmente semana que vem a gente vai passar para a próxima camada, que é a camada 9. Mas é uma camada muito densa, a gente quase não acessa, não consegue alcançar, porque nós estamos aqui na Terra vivendo uma experiência. Mas a gente vai fazer o melhor possível, vai tentar ajustar e limpar e organizar as coisas da melhor maneira. Então é isso que a gente está fazendo no plano físico e no plano espiritual, e aí a gente cansa muito, a gente se dedica muito para isso. E a gente é muito grato por tudo, por todo o trabalho, por toda a abertura de consciência, por toda a ascensão, por toda a evolução, tá bom? Então é isso. Essas são as camadas do plano espiritual, e agora elas estão tinindo, estão funcionando, que é uma beleza, e todos os seres podem ter acesso a elas, tá bom? Seja ele de qual religião for, seja ele de qual crença ele tem. Então, a Igreja Católica ganhou sim mais força, a Igreja Evangélica ganhou sim mais força, as terapias holísticas, terapias integrativas ganharam sim mais força. Tá aí tudo pronto, é só usar, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais!